Olá, aqui é o Marcelo Anselmo, advogado responsável pelo escritório ML Anselmo Advocacia, localizado aí no centro de Niterói, na Avenida Hernani do Amaral Peixoto, número 479, sala 1004, edifício Nautilus, bem ao lado do prédio da OAB, quase na esquina com a Visconde Sepetiba. Bom, hoje vamos falar sobre divórcio e dissolução de união estável. Então, se você tem alguém, algum amigo, alguma amiga que está passando por algo assim, né? Não é um procedimento tão complicado, mas as pessoas têm muitas dúvidas a respeito. Então, se puder compartilhar, né, e não esquecer de dar o like, que é importante para o canal, eu vou falar as linhas gerais aí dessas duas ações, né, dos dois processos, e já vai tirar bastante dúvida aí do pessoal que costuma ter, tá? Hoje, divórcio e dissolução de união estável, o procedimento é muito parecido, né? Mas as pessoas têm dúvidas, né? Eu posso fazer no cartório, não posso, preciso de advogado, não preciso, quando é consensual, quando é litigioso, extrajudicial é o que é feito no cartório, não é? Bom, então vamos começar. Primeiro, de qualquer maneira vai precisar de advogado. Você não precisa de advogado para casar, se bem que é bom visitar um advogado antes de casar, né? Principalmente por causa da escolha do regime de bens. Muitas pessoas se casam pelo regime da comunhão parcial de bens, sem saber exatamente o que quer dizer isso. Alguns até optam pela comunhão de bens total e também não sabem bem como é que isso funciona. Então, mesmo antes de casar, é sempre bom procurar um advogado para saber o que está fazendo, né? Já que o casamento é um passo importantíssimo. Bom, então vamos lá. O divórcio ou a dissolução de união estável vai precisar de um advogado para fazer, né? Como eu falei inicialmente, não há como fazer no cartório sem a assistência de um advogado, ok? Se houver litígio, né? Se não houver consenso, não houver acordo, o divórcio será litigioso e dessa forma só será possível judicialmente. Se houver consenso, né? Se houver um acordo sobre os termos do divórcio, e se não houver menor de idade ou incapaz, e se a esposa ou a companheira, no caso da união estável, estiver grávida, né? Se isso acontecer, se tiver uma dessas condicionantes aí, será judicial. Tá? Então, já sabe, menor de idade, incapaz, gravidez, é judicial. Mesmo que seja consensual, vai ter que ser feito judicialmente porque tem menor de idade, incapaz ou gravidez, ok? Se não houver nada disso e houver consenso, pode ser extrajudicial, ou seja, com a assistência de um advogado feito num cartório, tá? Bom, o litigioso, cada parte tem um advogado, né? E ele sempre vai ser judicial. O extrajudicial no cartório, um advogado só para as duas partes. O divórcio consensual judicial é aquele que tem que ser judicial porque tem menor, incapaz, ou a esposa ou companheira está grávida, também pode ser feito apenas com um advogado. Ele redige lá os termos do divórcio, as duas partes assinam e distribui a ação de divórcio judicial, tá? Consensual judicial. Os documentos, bom, há documentos específicos para cada caso, né? Cada caso é um caso. Mas os documentos, assim, que não variam, né? Os documentos que vão ter que ser providenciados em qualquer dos casos. A certidão de casamento atualizada, emitida há menos de 180 dias, no caso do divórcio. RG, CPF, comprovante de residência das partes. Esses documentos não se alteram. No caso da dissolução de união estável, a união estável, a escritura de união estável não precisa ser atualizada, mas há necessidade de apresentação de certidões de nascimento atualizadas. E por que isso? Porque união estável não altera estado civil. Então, se alguém fez uma união estável, declarou uma união estável em que um, por exemplo, era divorciado e a outra solteira, como é que vão sair dessa união estável? Da mesma forma. Mas o que atualiza esse estado civil, né, é a certidão de nascimento. Então, é importante providenciar uma certidão de nascimento atualizada para os dois casos, ok?
Bom, e aí vão ter variáveis, né? Quando tem bens, quando não há bens, em razão do regime de bens, né? Quando há menores, né, vai se falar sobre guarda, regulamentação de visitas, pensão alimentícia, só que aí cada caso é um caso, né? Então, casos particulares, chame a gente, né? Tem aqui na descrição do vídeo, tem um link aqui do site do escritório, onde tem o botãozinho do WhatsApp, é só clicar e chamar. Esse telefone está sempre ligado, mesmo aos finais de semana. Chama que a gente tira as dúvidas aí do seu caso particular, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter tirado as dúvidas principais. Qualquer coisa é só chamar aqui pelo WhatsApp, ok? Obrigado.